Olá, alunos, bem-vindos a esse nosso curso. Essa é a primeira aula do curso que nós chamamos de Cálculo de Várias Variáveis com Aplicações em Finanças. Eu já vou explicar a escolha deste tema. Bom, vocês já conhecem, eu sou o professor Cláudio Possani, e esse curso é uma parceria, ele é patrocinado pela Bahia Asset Management. E é um projeto novo, tanto na minha carreira quanto neste mundo onde nós atuamos, nesse mundo das finanças. É um projeto bem legal e que eu espero que vai dar bastante frutos e que esse será apenas o primeiro curso de vários que nós vamos fazer juntos. Enquanto eu conversava com a Bahia Asset, com a equipe deles, qual seria a melhor estratégia, que projeto de curso oferecer para vocês? Existem diferentes possibilidades de cursos. Poderia ser feito um curso de análise matemática, e existem momentos em que vocês, talvez, na carreira de vocês, venham a ter interesse em fazer um curso de fundamentos matemáticos mesmo. Existem momentos em que vocês precisam de um curso muito mais tecnológico, lidar com aplicativos, com softwares, que podem ser até caixas pretas, mas você naquele momento está precisando de uma informação, de um treinamento, de uma capacitação bastante pontual. Nós não vamos fazer nenhuma coisa nem outra. Nós vamos fazer um curso que tenha a seguinte proposta. Ele é um curso de conhecimento matemático. Ele é um curso de conceitos. Mas ele é um curso de conceitos matemáticos em que eu vou apresentar os conceitos e discutir com vocês, pensando que vocês são usuários, são pessoas que vão usar esses conceitos dentro do mercado financeiro. Principalmente nas modelagens que vocês estarão fazendo ao longo das próximas etapas da carreira de vocês. Então a minha ideia é discutir conceitos matemáticos com um certo nível de cuidado e mostrar como que a compreensão desses conceitos pode ser aplicada. E as aplicações serão exemplos ligados a problemas práticos, a problemas que digam respeito ao mundo de vocês, a modelagens que vocês fazem no dia a dia do trabalho de vocês. Colocado esta ênfase, como é que nós vamos, por que o curso vai ter, o enfoque que vai ter, isso explica por que eu não estou aqui cheio de tecnologia, porque elas não são necessárias nesse momento. Nesse momento, o que é importante, eu vou escrever aqui uma fórmula na lousa e vou discutir o conceito que está por trás com vocês. Bom, e existem vários temas, e nós vamos começar esse curso que nós estamos começando hoje. A ênfase vai ser em cálculo de várias variáveis com aplicações em finanças. Tá? Existem muitas aplicações em finanças, em economia, feitas com funções de uma variável. Existem abordagens estatísticas, estocásticas para problemas de economia, de finanças. E nós escolhemos, então, para este curso, essa temática. Eu vou falar de funções de várias variáveis, olhando esse mundo em que vocês trabalham. Mesmo feito este foco, ainda tem diferentes abordagens possíveis. Existem duas ideias absolutamente fantásticas, ricas em aplicações, ideias que são extremamente elegantes, bonitas e riquíssimas em conteúdo científico, tecnológico, que são as duas ideias fundamentais do cálculo. Uma é a ideia de taxa de variação, que leva ao conceito de derivada, que é extremamente rico, que é o que nós vamos abordar nessas nossas aulas. E existe uma outra ideia que está mais ligada ao conceito de integral, que pode ser apresentado a partir da ideia de área, ou da ideia de médias, a ideias de somatórias, que também é uma ideia central dentro do cálculo. As integrais aparecerão, às vezes, nas nossas aulas, mas vocês vão observar que a maior parte do tempo eu vou estar falando em taxa de variação. Meu grande objetivo é que fique assim, bem claro para vocês
o que é uma derivada parcial, o que é uma diferencial e como que elas aparecem quando você vai usar matemática de uma forma mais profunda, quando você vai usar a matemática como um usuário que domina a matemática e que consegue formular propostas, muitas vezes inovadoras, usando esse conceito. Tá ok? Então, esse é o escopo onde nós vamos trabalhar. Certo? Então, vamos falar de taxa de variação. Taxa de variação que tem a ideia de derivada. Eu vou falar muito rapidinho de taxa de variação em uma variável, mas o que eu quero mesmo é passar para várias variáveis. Então, o que quer dizer que quando eu falo que estou falando de várias variáveis, eu estou pensando na seguinte coisa. Você tem um problema que ao você equacionar, ao você abordar, você tem uma grandeza que você vai analisar que depende por uma relação funcional, por alguma fórmula, por alguns condicionamentos, né, algumas condições de contorno, algumas interpretações, de outras variáveis. O número de variáveis aqui pode ser 2, pode ser 3, e a abordagem é muito parecida quando a gente fala com 2 variáveis e com 3. Muda muito do caso em que a gente fala de uma variável. Quando tem uma coisa de uma variável, que é o cálculo básico, né, o que a gente chama de cálculo inicial, a teoria segue de um jeito. Quando a gente aumenta o número de variáveis, a teoria muda muito. E fazendo com 2 ou 3 variáveis, é muito parecido. E eu vou começar então mostrando para vocês onde que muda, o que pega. Onde é que o salto de uma para 2 variáveis muda totalmente a maneira como a gente aborda esses problemas. Em uma variável, a gente tem aquele conceito de derivada. Quando você tem uma função que depende de uma variável só, a gente tem o conceito de derivada, que é o conceito de taxa de variação. Pode ser indicado de várias formas, né? Pelo símbolo de linha, ou aquele símbolo que não é nenhuma letra, del f, del x, do ponto x0. Quando é uma variável, a gente costuma escrever df dx. Del f é quando já vai fazer a mesma ideia em mais variáveis. E que é aquela ideia muito eficiente, né? É o limite quando um parâmetro tende a zero da razão incremental, que é o f de x0 vezes h menos o f de x0 sobre h. Aqui está a riqueza do conceito. O fato de ser um limite é uma coisa técnica, mas o que está realmente importando é isso. E é por isso que chama taxa de variação. Eu tenho uma grandeza, eu olho a variação da grandeza dividido pelo parâmetro, pela variação que eu dei ao parâmetro. Eu assumei um h aqui, então h é a variação do parâmetro. Isso que chama taxa de variação. Eu observo uma variação no parâmetro inicial, no parâmetro que mede aquele fenômeno, e comparo com a variação no resultado do fenômeno, na grandeza final do fenômeno. Daí, taxa de variação. E daí que é isso que eu estou medindo, né? A f menos f dividido por h. E isso dá a ideia de derivada. E a gente faz um monte de coisas com derivadas. Vocês se lembram? Crescimento de funções, acha ponto de máximo, de mínimo. Faz uma série de aplicações riquíssimas com essa ideia básica de derivada. Bom, algumas interpretações, né? Quando isso aqui mede posição, é a variação da posição no tempo que vai levar à velocidade. Se isso é velocidade, é a variação da velocidade no tempo que vai levar para a aceleração. Se isso é preço, variação do preço no tempo que vai levar para a inflação. E montes de conceitos. Uma coisa que vale a pena ter em mente, por uma aplicação que a gente vai trabalhar com ela daqui a pouco, é o significado geométrico disso, que também é muito útil.
significado geométrico desse número é o seguinte. Nós temos grandezas que nós estamos analisando, e uma dessas grandezas pode ser representada graficamente e gera uma curva. Quando eu fixo um ponto e olho o que esse número significa, o derivada no ponto, ele significa o coeficiente angular da reta tangente. Então, a reta tangente a esse gráfico, dessa grandeza f, no ponto x0, o coeficiente angular daquela derivada. Quer dizer que se eu quiser escrever a equação da reta tangente, que passa pelo ponto x0, y0, eu escrevo y menos y0, x menos x0, igual a derivada no ponto, e isso é a equação da reta tangente. Uma coisa que daqui a pouquinho eu vou voltar a falar um pouquinho mais, que é extremamente importante, é a ideia de aproximação linear. Então daqui a pouco eu volto a falar disso. E o que está aqui, por que esse conceito acaba sendo útil de forma tão forte? Por causa do seguinte, a função muitas vezes é muito complicada. Eu vou dar exemplo para vocês ao longo dessas primeiras aulas. Ela é muito complicada. A reta tangente é muito simples. E quando nós estamos em vizinhanças do ponto, as duas são muito próximas. Então, quando eu vou resolver um problema real, muitas vezes é muito difícil trabalhar com a função real, e o que eu faço é migrar para a aproximação pela tangente, que a gente chama de aproximação pela diferencial. Quer dizer que muitas vezes o que eu uso daqui é que, por conta dessa igualdade, se eu chamar esse y de f de x0 mais h, o y0 de f de x0, o x menos x0 é o acréscimo h igual a f' de x0, o que eu estou dizendo é que o limite é a derivada, né? Então, isso, no limite, quando h tende a zero, exatamente é igual a isso para o limite da f. Na reta tangente é igual, mas aí não é a f. Então, para reta tangente com y, isso é igual. Para f, é quase igual. E aí que vem a riqueza, porque daí eu posso escrever que o valor da minha função no x0 mais h é aproximadamente igual o valor no x0 mais a derivada vezes o h. Isso é a grande riqueza. Isso chama-se diferencial da f. E é a aproximação de ordem 1 de uma função qualquer. Eu vou fazer mais detalhes dessa grande ideia. Então, mas quando a gente faz taxa de variação, quando a gente faz derivada, é isso que a gente tem em mente. Tá? Eu vou ser mais preciso, dar um pouquinho mais de detalhe disso. Mas esse é o cenário, é isso que eu quero conseguir fazer. Aí eu mudo para duas variáveis. E eu quero fazer a mesma coisa. Então, o que eu quero fazer? Eu quero reconstruir as ideias do cálculo nesse contexto em que eu tenho mais de uma variável. Esse é o meu grande objetivo. Então, introduzi a ideia de derivada, a ideia de aproximação pela função linear, que é mais simples, a diferencial, essa coisa aqui que aproxima uma função numa vizinhança. Eu quero ser capaz de fazer essas construções em várias variáveis.
E aí, então, eu vou olhar como é que isso funciona. Então, como é que funcionaria isso para funções de várias variáveis? Será que eu consigo fazer o limite da função calculada aqui num certo ponto mais acréscimo menos a função do ponto dividido pelo acréscimo? Foi isso que a gente fez em uma variável. Isso que eu gostaria de fazer em várias variáveis. Essa é a ideia de taxa de variação. Essa é a ideia de derivada. Só que agora o acréscimo, como é que vai ser isso? Eu estou com várias variáveis, mas o que é esse mundo de várias variáveis? Vamos olhar um pouquinho. E nós vamos fazer exemplos, né, ao longo das nossas aulas, concretos, em que temos mais de uma variável no modelo de Cobb-Douglas, modelo do transporte, modelo de Black-Scholes. São modelos que eu vou mostrar para vocês nas aulas, em que são várias variáveis que impactam a variável que a gente quer analisar. Bom, o que está acontecendo aqui é o seguinte: eu tenho uma grandeza que depende de mais de uma variável. Tipicamente, a gente representa isso num sistema de coordenadas espacial. E o domínio está aqui com duas variáveis, x, y, e eu tenho uma grandeza, que é aquela que eu quero analisar, cujo gráfico habita um espaço com mais dimensões, né? O domínio onde as variáveis independentes estão variando está aqui no domínio XY, e a minha grandeza toma valores no eixo Z. E o conjunto dos pontos que formam o gráfico é uma superfície, né? É algo assim espalhado no espaço. E eu quero então entender a ideia de derivada. Eu olho um ponto e eu quero olhar regiões próximas desse ponto. Ou seja, eu quero dar um acréscimo. Mas o que é um acréscimo nesse contexto? Um acréscimo nesse contexto seria algo assim. Eu tenho a minha f, calculada num ponto x0, y0. Eu dou um acréscimo, que é um h, vírgula k, porque é um ponto do plano, eu somo um ponto do plano, vou parar num ponto vizinho, menos f no x0, y0. E eu não consigo dividir por HK, porque HK não é um número real. HK é um par ordenado. O máximo que eu poderia interpretar é que ele é um vetor. E eu não tenho como dividir por vetor. Vetor é uma entidade, né, pela qual a gente não consegue fazer divisão. Então, essa tem uma tentativa ingênua de fazer taxa de variação, fazendo a variação da grandeza dividida pelo acréscimo. Ela não tem fundamento, porque o acréscimo é um vetor, o acréscimo é um par ordenado. Não tem como fazer a divisão pelo acréscimo. Parênteses rápido. Em dimensão 2, eu ainda poderia tentar pensar que isso é um número complexo e fazer a divisão por número complexo. É possível, gera um outro cálculo, chama funções analíticas, funções de variável complexa, que é um cálculo bem diferente do cálculo tradicional. E ele não é tão rico em aplicações assim, concretas, por exemplo, em finanças. Ele não leva a aplicações muito significativas. E pior, se fosse duas variáveis, eu conseguiria interpretar como um número complexo. Né? Porque o número complexo depende de dois parâmetros, é o A mais BI. Mas se forem três variáveis, aí não tem chance nenhuma de ser número complexo. Então, não consigo dividir pelo acréscimo.
E isso parece uma coisa, de um lado, meio ingênua, do outro lado, meio complicada, mas é com ela que nós temos que lidar. Não dá para dividir pelo acréscimo. Então, o que é que a gente faz? E aqui, a abordagem é muito bonita. Eu vou tentar, então, primeiro a abordagem mais ingênua. Eu não posso dividir pelo acréscimo porque o acréscimo é vetor. Então vamos fazer assim. Eu estou aqui no ponto x0 e y0, no meu domínio. Sabe o que eu faço? Eu vou fazer duas coisas. Eu vou dar um acréscimo no x e ver o que acontece. Vou dar um acréscimo no y e ver o que acontece. Eu tenho duas variáveis, eu vario uma de cada vez. Isso é uma ideia muito legal. É isso que está por trás do conceito de derivada parcial. Então, isso que eu estou começando a falar tem nome e é fundamental nessa teoria. Chama derivada parcial. E essa que é indicada por aquele símbolo del, que não é nenhuma letra. As pessoas costumam pensar que aquilo é uma letra grega, mas aquilo é só o símbolo que foi inventado. Então eu faço o seguinte, olha que bonitinho. Eu faço o limite para h tendendo a zero, igual eu fazia com uma variável, da razão incremental, f de x0 mais h y0, menos f x0 y0, dividido por h. Eu, na verdade, fixei o y0, fiz uma variação só no x, então tem uma variação na variável x, e aí ficou como se fosse uma variável só, e eu faço a mesma forma na derivada de uma variável, que é tão eficiente, que é uma coisa que tem toda aquela teoria que funciona super bem do cálculo básico, gráficos, funções, máximo, mínimo, tudo aquilo. Geometricamente, o que eu fiz foi o seguinte, como eu fixei o y0, então eu não estou variando o y0, eu estou variando no x. Então, os meus pontos estão se deslocando, esses pontos x0 mais h e y0, eles estão se deslocando nessa retinha aqui no domínio. Todos os pontos y ficam fixados no y0 e eu vario x. Lá no gráfico da função, isso significa uma curva que passa pelo f de x0 e y0 e o problema virou um problema unidimensional. Vira igualzinho derivada comum, só que o problema está sendo colocado em cima de uma situação que está num plano, que é esse plano, que ele é paralelo ao plano XZ, só que ele passa pelo Y0 aqui, plano vertical. Isso aqui é uma função de uma variável nesse plano, com domínio variando o x aqui. E aí eu faço a derivada igualzinho. Claro, coisas que são tão tácitas, né? Quando eu escrevo limite. É claro, eu estou imaginando que esse limite existe. Existem umas funções super esquisitas que não têm limite. Sim, existem exemplos esquisitos de funções que não têm limite, funções que têm descontinuidades. Elas raramente aparecem nos nossos modelos. Então, embora muitas vezes eu não esteja dizendo, eu estou imaginando que esse limite existe, e quando ele existe, o que eu obtenho é a derivada da função em relação à variável x, porque eu só variei o x. Isso chama-se derivada parcial da função f no ponto x0 e y0. E
É um belíssimo conceito. E eu vou mostrar para vocês por que precisa ter um pouco de cuidado a mais com esse conceito. Onde que ele falha. Tá? Pois ele é muito legal. Ele funciona muito bem. Fácil de trabalhar. Vocês devem se lembrar, quando vocês têm uma função de duas variáveis, x e y, você vai fazer a derivada parcial em x, isso não tem problema nenhum, não tem nenhum drama aqui. Você pensa que o y foi fixado, porque foi o que nós fizemos mesmo, né? Fixa o y, e é o x que está variando, deriva em relação a x. E é isso mesmo que acontece, e é bem tranquilo de fazer. Então, se a sua f é x2 seno y mais y3, quando você vai fazer del f, del x, o que você faz? Um ponto genérico, xy, é isso mesmo, y ficou fixado, então y é constante. Esse seno y é constante, esse y3 é constante. Como é que você deriva uma constante? A constante y3 tem derivada zero. Como é que você deriva a constante vezes x2? 2x vezes a constante. Então isso aqui fica 2 seno y, que é uma constante, vezes x. É a derivada do x2 seno y. Não tem drama, não tem nenhuma complicação maior. E é super bonitinho, funciona, e tá aí, é a derivada daquela função em relação à variável x. Isso chama derivada parcial. Isso é o primeiro conceito com o qual a gente vai trabalhar. Eu também faço a derivada parcial em relação a y. O que é a derivada parcial em relação a y nesse ponto x0, y0? Então, vou fazer o limite da k tendendo a zero. Mudei a letra, né, para não ficar fazendo confusão. F de x0, agora o x vai ficar fixado no x0. y0 mais k menos f de x0, y0 sobre k. Agora eu estou dando um acréscimo no y, dividindo pelo acréscimo e fazendo o limite. O x ficou parado, nesse instante, e a variação foi na variável y. Ou seja, eu variei ao longo desta retinha aqui. Isso determinou uma curva lá em cima, que passa pelo ponto x0, y0, e que varia com a variável y. Qual o significado geométrico dessas derivadas parciais? O mesmo da derivada. É o coeficiente angular da reta tangente a cada uma dessas curvinhas. Pensa na curvinha amarela olhando nesse plano vertical. Ela tem um coeficiente angular, ela tem uma reta tangente. A derivada parcial do x aqui dá isso. Essa reta cor salmão aqui, que está nesse plano vertical, paralelo à lousa, ela também tem uma derivada. E a derivada é o coeficiente angular da reta tangente. Então, que legal. Eu tenho duas derivadas, uma em x e uma em y. E na hora de calcular, como é que seria aqui? Bom, na hora de calcular a derivada em y, você esquece do x, o x fica fixo, e deriva y. A derivada de seno de y é cosseno de y. Então fica cosseno de y vezes x2 mais 3y², porque agora o x ficou fixo e eu derivei em y. Não tem drama, não tem nada nesse sentido. Mas fica uma dúvida. Como que eu vou construir a teoria? O que eu quero dizer com essa pergunta? Como é que eu vou construir a teoria? Vamos lembrar como é que a gente construiu uma teoria com derivadas? Porque como é que derivada era útil? Eu tinha a posição, eu calculava a derivada e eu tinha a velocidade. Então, ótimo. Era a taxa de variação. E com a derivada nula, eu tinha um ponto crítico. E eu olhava a segunda derivada e eu sabia se ela era de máximo ou de mínimo. Então, eu trabalhava com a derivada, no singular, né? Porque só tinha uma derivada. Aqui tem um desafio. Eu tenho duas derivadas, a parcial em x e a parcial em y. Como será que eu construo a teoria? O que é a taxa de variação? Eu tenho duas taxas de variação, uma na direção x e outra na direção y. Se isso aqui mede temperatura em função de x e y, o que esses números aqui estão medindo? Imagina que o F é a temperatura em função de uma placa, tem uma temperatura, uma distribuição de temperatura na placa.
Isso mede o que é a variação de temperatura mesmo. Se eu estiver andando na placa na curvinha amarela, eu vou ter uma percepção de variação de temperatura. Se eu estiver andando na curvinha salmão, eu vou ter uma outra percepção de variação de temperatura, porque a variação está diferente. Dependendo do gráfico dessa função, essa variação aqui poderia ser muito mais intensa. Então, se eu estou andando numa curva ou na outra, eu tenho diferentes percepções de variação de temperatura, que são dadas por essas derivadas parciais. Mas eu precisava de uma coisa para substituir a ideia de derivada. Porque eu tenho duas derivadas. E como é que eu substituo a ideia de derivada? E é pior que só a existência dessas duas derivadas é uma coisa que é muito pobre. Agora eu vou filosofar por um segundo. Eu olhei a taxa de variação em duas direções, as duas direções mais importantes. Sim, que legal. Eu olhei na direção x, né, variei o y, na direção y aqui, e na direção x. Então, será que eu consigo entender o comportamento dessa função, olhando o comportamento dela em duas direções? Às vezes pode dar uma impressão que sim, né? Eu me lembro vagamente lá das aulas de álgebra linear, né? Duas direções perpendiculares, vai formar uma base, o comportamento ali, né, das coisas serem L e I e tudo funcionar. Mas não funciona, porque lá na álgebra linear, ter informações nas direções perpendiculares resolvia o problema, porque lá na álgebra linear, todos os comportamentos eram lineares. E nos comportamentos lineares, se você tem informação nas duas direções principais, você tem informação total. Essa é a riqueza que dá a álgebra linear, essa é a riqueza dos fenômenos lineares, que por um lado é ótimo e por outro lado é restritivo, porque veja, fenômenos lineares. Você conhecendo o que acontece nas direções principais, você sabe tudo. Então você consegue mapear o fenômeno inteiro. Que maravilha! Quando tem um fenômeno linear e você consegue informação da base, acabou, você ganhou o jogo. Só que nem sempre os fenômenos são lineares. E quando o fenômeno não é linear, isso não é mais verdade. Saber o que acontece nas duas direções não dá informação nenhuma sobre f. Porque nas outras direções ela podia ter comportamento muito estranho. A função podia nem ser contínua, ela ter variações muito horrorosas nessas direções, em direções intermediárias. Para você ter uma ideia do quanto que isso pode ser complexo, a seguinte função, imagine a seguinte função de duas variáveis. Fórmula super simples, xy, x2 mais y2, grau 2 em cima, né, porque é grau 1 vezes grau 1, grau 2, grau 2. Parece ser uma fórmula super simples. O gráfico dessa função ele já traz uma surpresa. Uma surpresa muito bonita. Olha que bonitinho. Quando o x é zero, x0, eixo y, a função dá zero, porque é zero aqui, fica y sobre y2, mas tudo multiplicado por zero em cima, dá zero. Então o meu gráfico passa por aqui. Quando y é zero, o gráfico passa por aqui. Assim, a função não está definida no 0, 0, né? Porque ficaria zero no denominador. Mas é uma função cujo gráfico passa nos eixos. Mas olha o que acontece se eu pegar a reta y igual a x. Se eu fizer y igual a x, aí a minha função calculada num ponto x, em que a abscissa e a ordenada são iguais, fica x2 mais x2, porque o y é igual a x, x2 sobre 2x2 meio, constante igual a meio. Olha que coisa surpreendente. Sobre essa reta, a função vale meio. Ou seja, essa função é extremamente descontínua. Ela tem um comportamento muito irregular.
O gráfico dela sai de zero, sobe até o meio, depois volta para zero lá embaixo. Então vai ter uma onda aqui que ela sobe e depois desce. E nessa onda, ela vai valendo meio. Então imagine que você está se aproximando de zero. Se você se aproxima de zero por essa reta, você está indo para a origem. Se aproxima de zero por essa reta, está indo para a origem. Mas se você se aproxima de zero por esta reta, você está indo para o ponto meio. Então tem um comportamento de saltos, por uma forma super simples, e que ela dá saltos super desagradáveis. E observe que ela tem derivada parcial na origem. Se você pegar a derivada parcial em relação a x e y, dá zero. Porque a função é constantemente nula, a reta tangente, que é o gráfico nesse ponto, é zero mesmo, a reta horizontal, derivada zero. A função é totalmente nula sobre os eixos. F calculado no ponto 0, y ou x, 0, ela é nula, então a derivada dela em x ou y vai dar sempre zero. É só fazer a conta. Então, a derivada parcial, ela falha numa coisa, e que é muito rica, muito bonita de perceber. Ela dá informação nas direções principais. Mas se eu estou querendo estudar fenômenos que não são lineares, o que vai acontecer no meio do caminho pode não ter nada a ver com o que acontece nas direções principais. A derivada parcial é muito boa para medir nas duas direções principais. Se o fenômeno for linear, ganhamos o jogo, mas se ele não for linear, nós não ganhamos nada. Então, a existência de derivadas parciais é pouco, não me garante nada, é diferente de função de uma variável, que a existência, lá no cálculo 1, uma variável, quando existe a derivada, eu automaticamente sei que a função é contínua, eu automaticamente sei que tem reta tangente, eu automaticamente sei que a reta tangente dá uma aproximação de ordem 1 para a função. É tudo automático. Aqui, eu posso ter duas derivadas parciais, como nesse caso, elas são nulas, e a minha função tem um comportamento muito difícil, muito ruim. Então esse é o primeiro fato, a existência de derivada parcial não resolve. E eu ainda não achei um substituto para a palavra a derivada, no singular, que seria o objeto para a gente olhar, para falar, agora eu tenho um candidato aqui para olhar e falar, se isso aqui for zero, eu tenho ponto de máximo, esse tipo de análise. Tá? Então, só as derivadas parciais é muito fraco. Elas não resolvem o problema de se analisar, de se entender bem uma função. Então, esse é um ponto delicado. Tem uma tentativa de melhorar isso, que é fazer a derivada direcional, que é olhar direções. Ao invés de fazer só nas direções principais, fazerem mais direções para ver o que acontece. Para ver se a gente consegue fazer uma boa detecção do comportamento da função. Eu vou, então, apresentar esse conceito para vocês e mostrar que ele também não resolve. E daí eu vou ter que voltar para buscar o que é que resolve. Tá? E esse é um fundamento importante para vocês terem. Aí nós vamos ter a compreender o que muda de fato quando a gente vai para duas variáveis, que mudam um pouco mais do que só... tenho duas derivadas, uma em x e uma em y. É preciso um pouquinho mais. E para ter a ideia de aproximação linear, por exemplo, aproximação de ordem 1, sempre serão as derivadas parciais que estarão presentes. Mas é preciso ter noção do porquê que a gente precisa de uma coisa um pouquinho a mais. E que essa coisa um pouquinho a mais é uma coisa rica. E que vai nos dar o conceito de diferencial da função. Tá? Então isso eu vou fazer agora, vai ser o começo da próxima aula.